acho que sempre conviver com o objeto da história te faz refletir mais profundamente sobre os caminhos trilhados e quais são as suas perspectivas de futuro. Se você não faz essa reflexão do passado, você não localiza erros, não localiza acertos e você vai planejar o futuro sem norte. As pessoas estão mais habituadas a ver filmes antigos do que entender como que os filmes antigos sobreviveram ao tempo. Então, chamar a atenção do grande público dessa atividade e mostrar para as pessoas que existem pessoas que fazem isso e que é um trabalho que precisa ter continuidade, acho que é mais importante do que a minha premiação como pessoa especificamente. Tem uma memória bacana que é a criação da ABPA, Associação Brasileira da Preservação Audiovisual. 2, 3 anos atrás, a partir do momento que assinamos a carta, né, assinamos em definitivo que a ABPA estava criada, e nós descemos lá para o Ocaso 85 e o Gustavo Dal foi com a gente e fizemos um brinde à ABPA. Por obra do destino, 3 dias depois ele veio a falecer. Então eu acho que isso ficou uma coisa bem marcante para a gente. O Gustavo foi uma pessoa que lutou muito por ver essa dinâmica da criação da ABPA, do coletivo em torno do audiovisual brasileiro. O que me marcou realmente foi a homenagem a Adhemar Gonzaga, quando a Cinédia fez 80 anos de existência. Foi uma homenagem muito bacana, que eu fiquei muito sensibilizada e acho que ele é uma pessoa que merece e que é bastante esquecida no cinema brasileiro. Não, eu adoro, porque cada ano, eu ontem estava olhando aquele painel exibido, quantas pessoas foram homenageadas. É um festival que marca muito, eu gosto, porque as pessoas que eu conheci, que eu convivi, que eu gosto mesmo é de memória do cinema brasileiro. Então, me lembro perfeitamente do mestre Gustavo Dal, nas suas interlocuções. Tive a felicidade de ter um último jantar com ele na semana em que ele faleceu, ou seja, se tem uma edição que me marcou, foi do 8º Cineop. É o Natal do pessoal de acervo, é o Natal do pessoal do cinema, porque é na Cineop que a gente se encontra e que a gente festeja. O que me marcou muito quando eu estive aqui no 6º, foi que era a questão de retomada do cinema antigo, no caso era a chanchada, né? Era o ano da chanchada e o homenageado era o Carlos Manga. Isso me emocionou muito porque é uma época que, para mim, eu conheci muito. É importante você ver, você está tratando com o cinema, você tem que tratar com respeito a isso também, né? Eu acho que talvez uma das memórias mais fortes que eu tenha aqui foi de ter conhecido o Cine Vila Rica, que eu não imaginava que uma cidade como Ouro Preto, que é uma cidade patrimônio, que guarda tanta coisa da história do Brasil, também guardasse uma sala de cinema de rua, também guardasse e preservasse um patrimônio daquilo que é o audiovisual, talvez em sua expressão mais acabada, porque é onde as pessoas, a sociedade, de fato, tem contato com isso. Eu nunca tinha vindo a Ouro Preto, então eu vinha com uma determinada ideia de cidade, do barroco, dos inconfidentes, etc., de cidade preservada. E foi uma surpresa grande, porque eu vinha na viagem me perguntando onde é que eles vão fazer um festival de cinema dentro de uma cidade que, teoricamente, para mim, só tinha edificações do século XVIII. Isso, na verdade, foi extremamente importante, inclusive para a Cineop. O fato de poder mostrar tudo isso num grande cinema do passado criou um impacto que é hoje em dia relativamente raro. Estar aqui todo ano, desde o primeiro festival. Nada mais adequado a uma cidade como Ouro Preto como pensar preservação, né? É quase que uma vocação da cidade pensar a preservação.
segundo Cineop ocorreu uma homenagem ao Glauber Rocha e ao Rogério Sganzerla, colocando por terra uma rixa antiga do ponto de vista da crítica do cinema em relação ao cinema novo e ao cinema marginal. Nessa mostra, a gente pôde assistir os filmes restaurados Terra em Transe e O Bandido da Luz Vermelha e ver que realmente não existia uma diferença grande nos seus conceitos essenciais. E para mim foi um prazer, uma satisfação muito grande, porque eu sou filha do Glauber e sou enteada do Rogério Sganzerla. E aí eu até brinquei que era o momento do Bandido em Transe. A gente já vem aqui na Cineop desde a primeira edição, né? Então tem 10 anos que a gente vem aqui, né? No Brasil tem muitas mostras que mostram filmes restaurados, mas aqui não, aqui é um festival, né? Uma mostra, digamos assim, especificamente voltado para a preservação. Da sua pergunta, pessoas que foram importantes, isso não existe. Essas pessoas que fizeram essas coisas todas deixaram um legado que é permanente, está aí. A primeira memória que vem da Cineop foi nosso primeiro fórum, a primeira assembleia dentro da quinta Cineop. E a Rede Kino era mais um sonho e um projeto que uma realidade. Estava se constituindo com a autoria e a presença de todas essas pessoas que estávamos aqui na quinta Cineop. Eu sou nascida na cidade de Mendoza, que é uma cidade que tem a Cordilheira de los Andes como a grande referência do oeste. Então, estar em Ouro Preto me traz a montanha de novo. É claro que a paisagem é muito diferente, muito mais colonial, mas aí no meio das montanhas e da arquitetura a gente vê as fileirinhas de crianças indo para as mostras de cinema e acaba gerando uma emoção e uma imagem muito sonhada, assim, né? Essa imagem de crianças andando por uma cidade histórica, indo ao cinema, é a grande imagem que eu sonho para todas as crianças e os jovens do Brasil.